noite. Nós vamos continuar nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 11, uma sequência de versículos que se iniciou com o versículo 25, né? Nas últimas 2 semanas, nós estudamos 2 semanas o mesmo versículo, que foi o versículo 25. E para poder contextualizar um pouco antes de avançar, né? Acho bem importante a gente lembrar que foi um versículo de bênção. É uma prece de Jesus, aquele versículo, né? Jesus, ele não se dirige à multidão que o escuta. Ele se volta para Deus. E aí ele dá um louvor. Ele louva, ele agradece a Deus. O quê? Que tenha ocultado noções de espiritualidade profunda daqueles que no mundo detêm a cultura convencional e acadêmica. E revelado essas mesmas noções de espiritualidade profunda àqueles que não têm a cultura convencional do mundo, que não têm a intelectualidade padrão da terra, mas que apresentam o atributo essencial para se crescer em espírito. Humildade. Humildade. E aqui eu queria fazer uma coisa que eu não fiz nas 2 últimas semanas, e devia ter feito, que é dar uma definição que uma vez eu escutei numa palestra de um amigo meu. Depois eu procurei esse texto, um texto do Hilário Silva, através da mediunidade do Chico, e não encontrei. Então vou falar a frase aqui, para caso alguém lá na internet, ou mesmo aqui no salão, conheça a mensagem, possa me aliviar essa curiosidade. Mas uma vez eu vi numa palestra um amigo meu, ele mencionou uma frase do Hilário Silva, em que o Hilário Silva diz que humildade é a consciência precisa de si mesmo. Humildade é uma consciência precisa, clara, objetiva daquilo que você é e daquilo que você não é. Porque tem companheiro que acha que humildade é você achar que é menos do que é. Isso não é humildade. Isso é baixa autoestima. Humildade é você saber tudo o que você é e saber tudo o que você não é. O grande equívoco desses barões da intelectualidade humana, para rimar com barões, desses pavões da intelectualidade humana, o grande equívoco é achar que eles são coisas que eles não são, que eles detêm conhecimentos que eles não conhecem nem superficialmente. O sujeito nem arranhou o verniz, tá? Nem a casquinha ele riscou e ele acha que já foi muito fundo, que conhece em profundidade algum tema. Isso é equívoco. Falta ali humildade. Então, um espírito como, por exemplo, Simão Pedro, no auge da sua maturidade, a gente sabe que ele precisou viver experiências amargas, né? Árduas, para que aquele sentimento bruto que ele tinha por Jesus fosse lapidado, aperfeiçoado. No auge da sua maturidade, Simão Pedro era um espírito que tinha plena consciência de tudo que ele podia, de todas as suas possibilidades em nome do Evangelho de Jesus. Mas também ele era bem consciente daquilo que ele não podia, daquilo que ele ainda não tinha condições de fazer, de abraçar, de empreender. Sabia, consciência clara, nítida disso. Até aí está claro, gente? Bom, Aloysio, então como é que um espírito que não tem essa consciência lúcida sobre a própria realidade, intelecto, moral, como é que ele cai em si? Como é que ele acorda para a vida? Né? Chega um momento que Deus fala para ele, que nem a Ana Maria Braga, acorda, menino. Né? Como é que se dá esse processo?
Dor. Dor. Porque quando o coração ele é maduro para os toques, os sinais, sabe, basta só um acorde, Adriana. Né? Nem isso, basta só um acorde de violão, um verso de poesia. E ele assimila tudo. Agora, quando ele é endurecido, sabe? Quando ele é uma expressão bíblica de dura cerviz, vocês sabem o que é? Nuca. Se dizia que Saulo, o rabino Saulo de Tarso, ele era um homem de dura cerviz. Sabe o que quer dizer isso? Não dobrava, não curvava. A nuca era dura. Tanto que Jesus diz o que para ele? Saulo, Saulo, não recalcitre ante os aguilhões. Ferrão ali machucando na Paula. E o sujeito era uma mula empacada. O que tem que acontecer então? Uma experiência árdua. Sabe? Uma experiência de chacoalhar o sujeito. E aí, eu sei que muitos devem estar pensando, sim, uma enfermidade muito grave, um período de fome, de carência material. Não. Para o orgulhoso tem uma circunstância que para ele é pior do que tudo isso. A vergonha pública. A vergonha pública. E é curioso, porque quando Jesus, por exemplo, vai orientar Bartolomeu, lá no livro Boa Nova, na lição Bom Ânimo, vocês se lembram daquela lição? Bartolomeu sofria de depressão, né? Tinha uma melancolia crônica. Jesus conversa com ele em separado. Agora, quando ele vai puxar a orelha do Nicodemos, ele faz isso na frente do Tiago, do André. Porque Jesus sabia o que doeria num doutor da lei. É o orgulho. O espírito profundamente orgulhoso, ele vai ter que viver situações em que a pseudo-sabedoria dele é colocada à prova, em teste, e a máscara de onipotência e de onisciência, né, todo-poderoso e sabe tudo, desmantela, fragmenta. Vem abaixo. Uma situação assim. A parte mais inusitada, mais enigmática da fala de Jesus vem agora. Porque nós já entendemos, acho que isso ficou claro, que o amadurecimento do espírito de intelectualidade vaidosa e orgulhosa vem quando o orgulho dele é posto à prova, posto em xeque, numa situação pública. Aí Jesus vem no versículo 26, que é o de hoje, e diz assim: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Eu sei que o Senhor gosta disso. Nossa, gente, mas quando eu li isso aqui, eu falei assim, me projetei, não foi difícil fazer isso, mas eu me projetei na situação do Nicodemos e fiquei imaginando o que esse velhinho deve ter chorado quando chegou em casa, de vergonha, de constrangimento. Ai, que vergonha. Jesus chega a falar para ele, olha só, Jesus chega a falar para ele assim, mas você é doutor da lei, professor no Sinédrio, não sabe isso? Mas como é que você não sabe um negócio desse e se mete a ensinar os outros, a dar aula para os outros? Pensa, ele deve ter chegado em casa, naquela noite, na calada da noite, deve ter ido para o quarto e encharcado o travesseiro.
sabe? Chorado amargamente. E o José de Arimateia, gente, a vergonha que Jesus fez ele passar. Ele pega aquelas 3 autoridades romanas, viaja com elas, sai de Jerusalém, vai para Galiléia, encontra com Jesus na beira do lago. Jesus dá aquelas tiradonas, né? Aqueles rabos de arraia. Entra no barquinho só com Pedro e vai embora. Imagina o carão do Zé de Arimateia ali na areia, no mar, na areia é uma pedra, né? Cascalhinho do mar da Galiléia, com aqueles 3, sabe quando você não sabe se vai, se fica? Eu acho que o Zé de Arimateia chegou em casa e chorou muito. Mas acho também que eles não ficaram com raiva de Jesus, porque depois eles foram arrumar um lugarzinho para sepultar o corpo de Jesus. Foi um choro assim de lavar a alma. E Jesus, nesse versículo de hoje, versículo 26, diz: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. A palavrinha que nós vamos destacar hoje é agrado. Porque eu sei o que é agrado para mim. Minha mãe faz um almoço de domingo lá para mim, para Juju. Aí no final, fala assim: ô meu filho, fiz um agradinho para você. Aí vem com um pavê, com uma torta de abacaxi, um pudim, né? Um agradozinho, né? Que em Minas a gente fala um agradinho. Eu vou lá em Patos visitar o Juliano e vem com a pamonha, um curau, né? Da terra do milho. Sei. Um agradinho. O que nos agrada, todo mundo sabe. Mas como é que agrada a Deus? Né? A situação aqui, gente, é inusitada. Jesus está dizendo que o choro copioso, quente, de 2 homens maduros agradou a Deus. O lamento, o pranto amargo desses 2 homens causou deleite em Deus, prazer em Deus, gosto em Deus. Como? Reconhecimento a Deus. Quer dizer, a Euridice está indo lá na reta de chegada, né? É aí que nós vamos chegar. Guarda essa palavrinha, Euridice. Guarda essa, gente. Reconhecimento. A Euridice falou assim: porque houve um processo de reconhecimento. Olha essa palavra, o prefixo re. Quer dizer, novamente, de novo. Conhecer-se novamente. Porque a primeira sondagem, você não se conhecia. Você achou que se conhecia. Foi posto numa situação dessa, vexatória, e de repente você é convidado a se reconhecer, a se conhecer novamente. Entendeu, seu Murilo? Eu achei que eu me conhecia. Eu achei que eu sabia muito, eu achei que eu era muito importante, eu achei que eu era muito bem, né? Que eu era muito bem aclamado por todos. Descobri que eu não sabia nada sobre mim mesmo. Sobre meu interior. Então, eu tenho que me reconhecer. E nesse processo de reconhecimento, saber qual é o meu lugar e qual é o lugar de Deus. Que é o que a Euridice falou. Ele é pai, eu sou filho. Ele é Deus, eu sou homem. Isso. E do que ele é. Do que ele já é. Isso mesmo. Então vamos lá? Essa palavrinha agrado, em grego, eudokia, é um substantivo. Eudokia. E ela significa bem isso mesmo. Prazer, deleite, gosto. Aqui, nesse contexto, ela representa isso. Né? O agrado de Deus é o prazer de Deus, o gosto de Deus, o deleite de Deus, o contentamento, a aventura de Deus, a alegria de Deus. Deus gosta, sente prazer, se deleita quando um espírito chora copiosamente, da maneira como José de Arimateia e Nicodemos devem ter chorado.
Em hebraico, a palavra é ratson. Ratson quer dizer a mesma coisa. Ratson. Então, eudokia, ratson quer dizer isso, esse prazer, esse gosto, esse deleite. Só que tem um detalhezinho sobre ratson. O pessoal lá do grupo contribuiu, um amigo Rogério, lá de São Paulo, trouxe esse detalhezinho pra gente. Que novidade que é essa? Que essa palavrinha, ratson, nos traz? Porque eu poderia ter citado só o original grego. Foi de lá que o Haroldo traduziu. Por que eu estou fazendo questão de mencionar também o hebraico? Porque essa palavra ratson, ela é empregada em circunstâncias antropomórficas relacionadas a Deus. Vou repetir. Ratson é um substantivo que aparece quando você vai olhar Deus de uma maneira antropomórfica. Antropos, homem. Morfo, forma. É quando você projeta em Deus atributos, sensações e realidades que são humanas. Não para diminuir Deus, mas para tornar Ele compreensível para o nosso entendimento. É quando você imagina Deus cantando, imagina Deus chorando, imagina Deus... Sabe quando você fala para a criancinha assim, Deus ficou triste, Deus está chorando, por isso que está chovendo. Você projetou em Deus atributos que são humanos. É antropomórfico isso. Ficou claro isso, gente? Quando você fala do ratson, do agrado de Deus, do gosto de Deus, do deleite de Deus, a gente só tem um jeito de a gente tentar entender isso. É pensar nas coisas que nos deleitam, que nos agradam. E agora eu vou falar por mim. E vocês vão entender por que a gente vai vincular com os versículos que eu separei aqui. Eu adoro comer. Eu adoro comer. Eu sou um gordinho que não come por ansiedade, não. Porque tem aqueles gordinhos que comem e nem sabe o que está comendo, né? Quer encher? Não. Eu gosto do aroma. Eu gosto da cor. Eu gosto de decorar o prato. Sabe? O momento de comer, assim, é um momento de deleite. E dentro desse processo, tem um aspecto sensorial que eu, pelo menos eu, mas acho que muitos de vocês também, me agrada muito. O cheiro da comida. Sabe quando você está cozinhando, por exemplo, fazendo um molho de macarrão, aí você destampa a panela e vem aquele vapor, e você sente aquele cheirinho de molho de tomate? Sabe? Pedir licença para os veganos e vegetarianos, que a Muriel não nos ouça, viu, seu Murilo? Sabe quando o vizinho está fritando um bife acebolado? Incebolado, né? Sabe quando chega e você ainda não começou a fazer o almoço, você fala, nossa senhora, esse cheiro tá matando. De vez em quando o vizinho aqui do centro frita uns aí, não é? Na hora da reunião, aí é covardia. E agora nós vamos chegar onde eu quero chegar. De novo, volto a pedir licença ao pessoal vegetariano, é licença poética, porque se eu não usar esse exemplo, eu não chego no versículo que eu quero chegar. Sabe quando o vizinho está fazendo um churrascão e chega aquele cheirão de churrasco? Desculpa lá, o Rafael, o Felipe Mascarenhas, eu precisava desse exemplo do churrasco. Por conta de Levítico. Livro Levítico, da literatura de Moisés, atribuída a Moisés. A gente sabe que foi composta pela coletividade hebraica toda, ao longo de séculos, mas o sopro inicial dessas obras veio da mediunidade de Moisés. E em Levítico, que é um livro que reúne todos os mandamentos, as mitzvah, litúrgicas, atribuídos à prática dos levitas, dos membros da tribo de Levi, né? um dos irmãos, filhos de Jacó. Então, os levitas é que cuidavam da parte ritual do templo. Todos os sacerdotes eram descendentes de Levi. E aí, dentre as orientações dos mandamentos que a gente encontra nesse livro, e todos eles são simbólicos, quero frisar isso aqui, viu, gente?
todos eles são simbólicos. É recurso didático, pedagógico, para a gente entender as coisas. Coisas muito profundas para a época, que eles não entenderiam se não fosse assim. Dentre esses mandamentos, essas orientações, existe a do holocausto. Do holocausto, a quedá, que é o sacrifício do cordeirinho. Então, no tabernáculo, que foi o primeiro templo, o templo ainda na forma de tenda, né? Depois, quando se construiu o primeiro templo de Salomão, no templo de Jesus estava se terminando, concluindo o segundo templo. Na prática litúrgica do templo existia uma grande grelha, o termo é esse mesmo, uma grande churrasqueira. Uma grande churrasqueira, o cordeiro, a pessoa levava o cordeiro, o seu machinho, primogênito e sem defeito. Não podia ter um defeitinho a ovelhinha, né? Se você fosse pobre, né, não tivesse um dinheirinho, você levava uma rolinha, uma pombinha, né? Aqui em Minas a gente fala juriti, levava um passarinho, um pardalzinho. Pardalzinho, então, é quando você era muito pobre, né? Mas se você tinha condição boa, você comprava um cordeirinho, levava no templo, ele era imolado, sangrado, morto, esfolado, ou seja, tiravam a pele, tiravam as vísceras, partido em quartos, ou seja, em 4 partes, e depois isso era levado para a grelha e assado na grelha. O que é isso, Aloysio? O que esse pessoal fazia? O que isso tem a ver com religião? Vamos lá, então, conhecer o versículo? Levítico, capítulo 1, versículo 9. O homem, o israelita, o judeu, lavará com água as entranhas e as patas. E o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Pausa, não acabou o versículo, mas eu vou dar uma pausa. Querem ver como aqui não tem brincadeira? Antes de ir para o sacrifício final, ou seja, ser posto na brasa, na grelha quente, Tonzinho, a orientação do livro de Levítico é que lavem as entranhas e as patas do cordeirinho. Na cultura judaica, a sede da emoção, da emotividade, não é o coração, são as vísceras, são as entranhas. É o intestino, o estômago, o fígado. É a sede, o centro das emoções. Aloysio mesmo? Mas eles não é o coração? Não, é as entranhas. Sabe quando a gente passa um apuro e a gente fala assim, ai, me deu até um frio na boca do estômago. Quando a gente sente uma emoção muito forte, mexe com a região do baixo ventre, né? Dá uma dor de barriga, né? Então, frio na barriga, é isso. Lavar as entranhas é purificar as emoções. E o que a gente já estudou aqui sobre os pés? Então tem que lavar também as patas. Aí depois que se purificou, aí é levado para um grande sacrifício. Primeiro o sentimento tem que estar purificado. Sabe por quê, gente? Vamos pensar na gente. Quando a gente vai para uma situação de dor e de grande teste, mas com sentimentos de revolta e raiva, a gente só sofre. Só sofre. Pensa na vida de vocês, na vida familiar, nos problemas no casamento, em família. Pensem, reflitam. Quando a gente está com muita raiva, muita revolta, e vai viver uma situação testemunhal, uma situação de teste, com esse sentimento ruim, a gente aproveita o contexto da dor? Não aproveita. Mas quando você já está meditando, refletindo, ponderando sobre a necessidade de mudança, e aí os Espíritos falam, é o momento, é o kairós dele, e coloca à sua frente uma situação de dor, o aproveitamento é quase que total. 80%, 90% das circunstâncias se aproveita.
porque você tinha predisposição para aquilo. Mas quando você não está maduro, você passa pela dor. Aliás, a dor passa por você e vai embora e não fica nada. Sabe o que vai ter que tornar acontecer? A mesma situação, lá na frente, outra circunstância. Então, o restante do versículo, desse trecho que eu li, quando diz que o sacerdote queimará tudo sobre o altar, é porque nós sempre temos na nossa vida um sacerdote, um mediador. Todos nós temos um avalista reencarnatório. É o cara que assinou e falou assim, deixa aí que eu tomo conta. Quando chegar a nossa situação teste, de testemunho extremo, é ele que vai estar mediando nós, a dor e Deus. Ele que vai estar ali, fazendo um intercâmbio entre nós, a circunstância e Deus. Ele que vai nos conduzir ao abate. De forma digna, carinhosa, educativa. Ele que vai nos acompanhar. Até aí, tá claro? Bom, tem mais coisa aqui, ó. Este holocausto será uma oferenda queimada de suave odor para Deus. Algumas traduções desse versículo vai dizer assim, de odor agradável a Deus. O meu primeiro impulso foi de falar, opa, ratson. A palavra original aí é ratson. Aí os amigos do nosso grupo de pesquisa, foram lá e falaram assim, o Rogério lá de São Paulo, falou assim, não, Luísio, eu olhei aqui a tradução. Não é, a palavra é outra. E a melhor tradução é suave. Aí a gente, primeiro impulso, achei que ia dar para usar esse versículo, não vai dar. Aí a Candice, a amiga, falou, dá sim, ó. É claro, gente. Esse aroma suave, gostoso, apetitoso do churrasquinho, é só a gente pegar aquilo que nos agrada e projetar em Deus. Não é bom? Quando a gente sente o cheirinho da comida antes de comer, não é gostoso? Não causa deleite, prazer? Se diz até que a gente come primeiro com os olhos, depois com o nariz, por último com o paladar. Não é assim? Causa deleite do mesmo jeito, prazer do mesmo jeito. Luísio, você está dizendo que o cheiro do churrasco de cordeiro que está queimando lá na brasa, a fumacinha sobe, chega em Deus e Deus saliva a boca? É isso que você está dizendo? Quando a gente está vivendo uma situação de teste, de dor, quando a gente está na grelha, e a brasa da circunstância está embaixo, queimando a gente. Quando a gente está vivendo essas dores e começa a pensar na vida e falar, puxa vida, eu tenho sido tão orgulhoso, eu tenho agido tão mal com o meu semelhante, eu estou vivendo essa situação agora porque eu errei tanto, o que eu fiz da minha vida? Essas reflexões profundas de crescimento e de amadurecimento viram vibração, não viram? E essa vibração chega em Deus, como um aroma suave e, consequentemente, agradável. Isso agrada a Deus. Aquela circunstância teste a que Jesus submeteu José de Arimateia e Nicodemos provocou neles dor, não foi? A dor levou eles a reflexões. E essas reflexões acendem como se fosse a fumaça de uma churrasqueira, de um incenso. Entenderam? Isso, ficar ali no pontinho. Pensa só. Por que a fumaça? Por que o aroma? Porque é etéreo, é leve, é análogo à vibração. E porque toda fumaça, o que ela faz? Sobe. É um movimento ascensional. Busca Deus. Dá o exemplo. Entender agora por que
que no templo se partia o cordeiro, punha na grelha, queimava, era simbólico. Aloysio, todo mundo entendia o sentido? No começo, sim. Depois se perdeu, virou gesto exterior, o pessoal fazia por fazer, do jeito que muita gente vai para o centro espírita, vai por ir, vai porque é apto. E aí, na época de Jesus, no século I, um dos esforços de Jesus e dos evangelistas e dos apóstolos foi o de resgatar o sentido espiritual desse processo. O que nós estamos dizendo aqui é que todo orgulhoso vai ter que ser submetido a uma situação provacional extrema, análoga à grelha da churrasqueira. Vai ter que ser submetido ao calor, ao fogo dos acontecimentos, para que essas circunstâncias árduas, calorosas, provoquem neles reflexões que eles nunca tinham tido antes. E no momento em que isso acontecer, Deus vai se contentar, vai se felicitar, vai se deleitar com isso. Até aqui tudo bem? Se não ficou claro, eu explico de novo, gente. Porque é um exemplozinho meio difícil mesmo. Então vamos avançar? Olha só, lá no livro de Salmos, no Salmo 51, eu queria chamar a atenção aqui para os versículos de 16 a 19, em que o salmista diz assim: os sacrifícios para Deus, está falando de holocausto, que aqui é dar. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Opa, parou. Hoje a Adriana chegou, a gente estava conversando do poder de síntese da arte. Um salmo é uma canção, é uma letra cantada, um poema cantado. E aqui o salmista começa dizendo: o sacrifício para Deus é o espírito quebrantado. Por que ele não falou o sacrifício para Deus é uma ovelhinha na grelha? Por que ele não disse aqui o sacrifício para Deus é um churrasquinho de cordeiro? Olha só, o salmista está tirando o espírito do rito, do ritual. A essência, o ensinamento, a sabedoria da situação litúrgica, ritualística. O salmista está dizendo o seguinte: o espírito é que tem que ser imolado, sacrificado, para que ele se mostre quebrantado. Essa expressão quer dizer curvado, sabe? Acabrunhado. É uma tristeza boa, porque tem a tristeza da revolta, né? Aqui é aquela tristeza que falou: cansei de sofrer. O senhor faz o que o senhor quiser. Eu não vou resistir mais. Para quem leu Morro Alto, você lembra aquele momento em que o menino cansa de sofrer e ajoelha no chão e reza? É porque ele estava com o espírito quebrantado. Quando a gente está muito senhor de si, muito poderoso, eu sou bom, eu sou o rei da criação, não é assim? Quando a gente está nessa circunstância, nosso espírito não está quebrantado, a gente está duro. Geralmente, nesses momentos da vida, nós somos muito refratários às lições do alto, muito resistentes às orientações espirituais. É igual o sujeito que está bem de saúde e bebe uísque, bem de saúde, bebe uísque. Enquanto ele estiver bem de saúde, vai lá, faz os exames. Aí, meu fígado tá bom, não deu nada no meu fígado. Adianta falar para ele: para de beber? Não adianta. Ele vai lá, faz o exame, que demora. O fígado tem uma capacidade danada de se regenerar. Não é isso, Cris? É um super regenerador, é o fígado, né? O fígado é o nosso órgão Wolverine, é um negócio incrível, assim. Tipo o rabo de lagartixa, você tira um pedaço, cresce de novo, não é? Aí o sujeito toma o uísque, para de beber, não tem nada não. Aí um dia ele vai, faz um exame,
gordura no fígado, o fígado tá ruim, ó. O médico chega para ele e fala assim, o senhor tá um passo uma cirrose. Como é que ele chega em casa? Ele chega poderoso? Chega. Senhor Adão, vou usar essa expressão que o senhor usou para a gente analisar como é que a gente deve proceder. Esse sujeito vai chegar em casa de espírito, a expressão é essa, espírito quebrantado. Ou seja, ele baixou a guarda. Os muros, as muralhas da cidadela ruíram. É a hora de você chegar para ele e falar assim, ô meu amigo, ô minha amiga, aproveita então a ocasião, faz uma mudança de vida, mas falar com carinho. O problema é que a gente chega nesse sujeito de espírito quebrantado e fala para ele, tomou papudo, bem feito. Quando eu falei, você não me escutou? Agora vai chorar na cama, que é lugar quente. Aí o sujeito sai da condição de espírito quebrantado e escorrega para a condição de deprimido e melancólico. Aí que ele vai querer beber mesmo. Aí ele muda o pensamento que estava no ponto assim para vou parar de beber, vira já está tudo lascado mesmo, já detonei o fígado mesmo, só não vou beber. Porque se errou na dose, né? Mas que esse ponto do espírito quebrantado é o ideal, é o momento certo, é. É ali que os espíritos superiores encontram uma brecha, uma fenda para agir. Para penetrar o seu mundo íntimo, minando as suas resistências, né, todas, e plantar ali dentro uma sementinha de vida nova, de vida redimida, de vida renovada. Né? Oi? De esperança. Bonito isso, né? É nesse momento o espírito quebrantado. E aí continua o salmista. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. O salmista está dizendo, e eu sei que quando o Senhor vê aquele espírito manso, curvado, o Senhor não vai deixar ele sozinho. O Senhor vai tomar no colo. Faze o bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Olha, o salmista está falando de templo. Senhor, aquela ruína foi demolida. A dor implodiu tudo. Limpa o terreno e ergue no lugar o teu templo. Um templo de adoração verdadeira. Um templo onde antes havia sim um templo, mas um templo pagão, de culto à própria personalidade. Projetando para o tema do nosso estudo, desde a semana passada, enquanto o sujeito estiver sendo chamado para todos os congressos acadêmicos do mundo, viajando o mundo afora, dando palestras, e recebendo títulos, e honrarias, e todo mundo bajulando ele, jogando terrinha no pé dele, assim, da bananeira, dá mais caixa, dá mais banana. Não adianta falar, seja humilde, ou pense em Deus. Vai ter que ter aquele golpe certeiro no orgulho dele. Ele vai ter que desmoronar primeiro, para Deus erguer um ser humano novo. Então, te agradarás dos sacrifícios. Olha só. Então, falando com Deus, te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. O salmista está dizendo, quer fazer esses rituais aí do templo? Faz, mas antes deles, faz o sacrifício do coração. Faz o sacrifício da personalidade, do ego. É isso que o salmista está dizendo. Lá no próprio Velho Testamento, já tem livros, nós encontramos já textos, então, que iam tirando o espírito da letra e dizendo, olha, todo homem orgulhoso precisa ser
sangrado, para que reconheça a paternidade de Deus. Lá no Velho Testamento. Ficou claro? Para muita gente não. Para muita gente não. Por isso que depois, no livro de Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 2, versículos 17 e 21, Paulo vai ter que escancarar. Vai ter que ser bem explícito. E aí ele fala assim: eis que tu tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus. A carta aos Romanos, gente, é uma carta que Paulo escreve em Corinto. Uma companheira de Corinto, uma grega, chamada Febe, com PH, Febe, ou Fibe, né? Alguns falam. A Febe, ela pega a carta, ela é a portadora e leva para Roma, para a comunidade em Roma. E a comunidade em Roma era uma comunidade judaica, judaico-cristã, de judeus convertidos ao cristianismo. E Paulo começa dizendo assim, olha que coisa linda, você é judeu? Ah, então você acredita em Deus único, então você conhece a lei de Moisés, então você já leu os profetas, então você já leu os salmos, então você conhece os rituais do templo. É como se Paulo dissesse para nós, você é espírita? Ah, então você já leu Paulo Estevão, então você já assistiu palestra do Rossandro Klingen, então você já visitou o Hospital Espírita André Luiz em São Paulo, então você vai tomar passe toda semana. Como? Então você já leu o Pentateuco Kardeciano todo e a Revista Espírita toda? Ótimo. Continua Paulo. E sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Então você sabe o que é certo, você bate palma para o bom gesto, para as coisas certas, porque você foi instruído. O termo que Paulo usa é instrução. Você conhece, você foi instruído, você assistiu aula, você assistiu miudinho. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Aí Paulo começa a fazer um negócio que ele e Humberto de Campos faz muito bem. E com objetivos divinos. Ironia. Aí Paulo começa a lançar a mão da ironia com um instrumento, uma ferramenta didática. Aí ele começa a falar assim, então se você conhece tanto, você se auto-intitula, autoproclama guia dos cegos, não é? Então você é o farol capaz de conduzir quem está na escuridão. Muito bem. Instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Então você é palestrante espírita. Então você é evangelizador das crianças. Então você escreve livros. Então você é o espírita da família. No almoço de domingo, a turma reúne em volta de você para você falar de reencarnação. Muito bem. Vocês estão vendo que agora mesmo é uma lambada, né? Agora mesmo é o rabo de arraia. Ó. Tu, pois, que ensinas aos outros, não te ensinas a ti mesmo? Vocês acham que o Paulo, né? Não ia dar a mordida, né? Não ia dar o beliscão dele, né? Então, se você é tão competente para ensinar os outros, aprende também. Aprende também. Ai. Parou não. Tem mais Paulo aqui, gente, ó. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne. Porque sacrifício real
não é aquele do templo. Holocausto verdadeiro não é aquele do cordeirinho. Porque espiritismo verdadeiro não é aquele do banco de madeira do centro. Não é aquele das visualizações do YouTube. Não é. Esse não é o espiritismo verdadeiro. Mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. A aprovação não vem dos homens, vem de Deus. Trazendo essa carta de Paulo, a orientação dele, para a nossa realidade hoje, do estudo de hoje, que nós temos aqui, gente, é muito óbvio que ele está dizendo o seguinte: intelectuais espíritas, homens cultos, homens de letra, homens e mulheres que acompanham um estudo de 1h30 de entendimento evangélico. Todos seremos imolados. Todos viveremos uma situação de holocausto. E não é um holocausto ritual, obviamente. É onde a gente mergulha no próprio psiquismo, identifica as fragilidades e começa a pensar: nossa, que situação para mim seria muito desafiadora. Que situação para mim seria angustiante, a ponto de fazer com que eu não seja mais o mesmo. O problema é o nosso orgulho deixar a gente enxergar, né? Renato, em 2017, dos vários procedimentos que eu fiz para tratar minha coluna, um deles foi uma aplicação anestésica e de corticóide direto na coluna. Chama um bloqueio. Um tipo de bloqueio anestésico. E foi a primeira vez que eu fiz um negócio que eu nunca tinha feito. Usado camisola cirúrgica. Camisola. Eu cheguei para fazer esse negócio. E aí cheguei no hospital, Cris. Aí me entregaram, falaram: o senhor vai ali e troca de roupa e põe essa camisola. Tá bom. Aí eu fui e pus a camisola. Aí eu olhei no espelho, eu de camisola hospitalar. Aí eu falei assim: agora nós vamos conduzir o senhor para a sala cirúrgica, mas o senhor vai de maca. Vai para... É como se fosse uma cirurgia. Tá ok. Vou. Aí cheguei na sala de cirurgia. Aí eu já estava constrangido, né? Com a camisola. Né? A camisola é aberta atrás. Aí o médico falou assim: agora você vira de lado e fica na posição fetal. Falei: tá bom, vamos ficar. Na hora que eu virei de lado, eu dei de cara com a companheira enfermeira aqui da casa, que ia ajudar no procedimento. Qual que era o primeiro impulso do homem? Não, vou parar com essa palhaçada aí. Que história é essa? Eu, seminu, numa mesa de cirurgia, com gente que escuta a minha palestra, vendo eu com o bumbum de fora? Não. O primeiro impulso foi esse. Aí eu falei assim: gente, eu não estou aqui por acaso. Estou aqui para matar alguma coisa. Eu estou aqui para imolar alguma coisa. Para sangrar alguma coisa que tem que morrer. Foi uma das situações sacrificiais assim, que eu tive que viver para dar um golpezinho. Não vou dizer que matou o orgulho, mas dar um golpezinho assim, sabe? De boxe, sabe? Para pelo menos deixar o orgulho tonto. Pelo menos isso.
Hoje eu já sei quais são as minhas limitações, dificuldades. Quando você sai de uma situação de conforto físico ou de notoriedade pública e vai para uma circunstância de desafio, de dor, desprazerosa, desagradável, que te tira da zona de conforto, é que você se conhece. Aí você sabe quem você é de verdade. Aí você sabe quem é você. Aí entra o reconhecimento, Euridice. Né, Sadel? Aí você fala, eu sou esse. Eu sou esse cara tremendo e chorando numa maca de hospital. Esse sou eu. Eu sou um menino. E como todo menino, eu preciso de colo de pai. É onde você faz a prece mais bonita que você fez na sua vida. E ela chega até Deus com um aroma suave e agrada o coração de Deus. É isso aí. Ó. Aí Paulo vai começar, ó. Mas é judeu o que é no interior. Vou repetir, isso aqui eu já falei. O que é no interior. O judeu aqui a gente vai trocar por qualquer outra expressão que vocês quiserem, mas só é servo de Deus aquele que é de coração. Não é aquele que é de verniz, na forma. Sabe? A gente não pode ser, gente, mais, não dá mais, para a gente fazer o papel de cristão ornamental. Sabe aquele que aparece na foto? Que aparece no vídeo? É cristão de enfeite. Nós não podemos ser mais um bibelô na penteadeira do cristianismo na terra. Eu não posso ser mais aquele negócio que o dia que você quiser fazer uma limpeza, certamente você vai jogar fora porque não serve para nada. Para que serve isso? Para nada. Então jogar fora. Não podem mais. Nós chegamos num ponto da nossa caminhada em que nós temos que estar valendo alguma coisa. Nós temos que estar valendo alguma coisa. Para os nossos filhos, para o meu esposo, para a minha esposa, meus companheiros de trabalho, para os companheiros de casa espírita. Eu tenho que estar valendo alguma coisa. Eu não posso ser um peso morto. Sabe aquele negócio que só serve para você colocar em cima da pilha de papel? Eu não posso ser isso. Tem que ser uma engrenagem, uma peça importante, útil no processo de redenção da terra. E eu só faço isso se eu reconhecer a minha meninice perante Deus. A minha filiação perante Deus. Eu sou um menino, Deus é meu Pai. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, item 8, Kardec vai estar falando especificamente de uma outra questão, a questão do perdão, da reconciliação, né? Vai, reconcilie o quanto antes com o teu adversário. Só que tem um trechinho que ele vai falar sobre o verdadeiro sacrifício, ou o sacrifício mais agradável a Deus, que eu tomei emprestado dali para a gente falar sobre o orgulho. Quer dizer, uma das formas de orgulho, né? Porque a vaidade é orgulho, a mágoa também é orgulho. São formas diferentes, são manifestações distintas do orgulho. O texto aparece no contexto da mágoa, do ressentimento, ou seja, o orgulho de quem não quer admitir que o outro pode mudar também. E nós vamos tomar ela emprestada e usar no contexto do orgulho daquele que acha que sabe mais que os outros. Aquele que acha que sabe mais que Deus. Certo? E o trechinho do Evangelho diz assim: ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. Quando Jesus diz do sacrifício verdadeiro, antes de colocar a tua oferenda no altar ou na grelha, vai e reconcilia com o teu adversário, Kardec está dizendo, Jesus está trazendo para um sentido espiritual uma coisa que era ritual. Antes de postar o teu nome no Lattes, humilhe-se perante Deus.
antes de mencionar para alguém um título acadêmico que você tenha, antes de mostrar seu anel de doutor, reconheça a sua profunda ignorância perante Jesus Cristo. Reconheça em oração, intimamente. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Hoje não levamos mais cordeirinho para o templo. Hoje nosso sacrifício é outro. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece a sua alma a Deus. E essa alma tem de ser purificada. Aí nós voltamos lá em Levítico. Tem que lavar as patinhas do bicho. Tem que lavar as entranhas do bicho. Para depois oferecer para Deus. Sabe por quê? Senão, eu pego e tenho uma briga terrível com a minha sogra. Em casa. Briga com a minha sogra. Briguei. Odeio aquela véia. E vem para o centro. Aí aqui faço uma prece assim, Senhor, meu coração é seu. Você está entregando uma porcaria para Deus. Porque seu coração está negro. Sabe? Está sombrio. Está trevas puras. Está nodoso. Cheio de musgo. Sabe? Teia de aranha. É isso que você está entregando para Deus. Tá, briguei. Sou humano, briguei com a minha sogra. Não estamos falando aqui de santos. Ah, não somos santos ainda. Briguei com a minha sogra, tá? Qual que é a proposta? Deu hora de ir pro centro. Ô, dona fulana, queria pedir desculpa para a senhora aquela hora, eu estava nervoso, a gente se desentendeu. Queria que a senhora me perdoasse. Pode ser que ela fale assim, fingido. Pode ser, não tem importância, você abaixa a cabeça e vem pro centro. Mas aí você vem do centro. Mas não vem magoado que ela te chamou de fingido, não. Você reconciliou. Pode ser que ela te dê um abraço, falou, ô meu filho, ô minha filha, tudo bem. Aí você vem pro centro, sabe como? Planando, flutuando, volitando. Aí chega na casa espírita, fala, Senhor, meu coração é seu. Pronto, agora sim. Agora você entregou um negócio perfumado para Deus. Com aroma suave, que agrada a Deus. Aí alguém vai dizer, então, o dia que eu brigar com a sogra, então é melhor nem ir no centro. Não é isso. Você tem que ir no centro, você tem um compromisso, tem que ir no centro. E não pode ir brigar com a sogra. Então a circunstância do compromisso religioso, nesse caso, serviu para isso. Para te constranger a algum esforço. Paulo tem uma frase dele em Romanos, inclusive. Em Romanos. Ele, se não for, alguém me corrija depois no vídeo. Ele diz assim, porque de vós, ó amados, esperamos coisa melhor. Eu acho bonito que Paulo diz, coisa melhor. Ele não fala, porque de vós, ó amados, esperamos a santidade, esperamos a perfeição. Ele fala assim, coisa melhor, um negocinho melhor. Algum sinal de vida interior, um impulso de bondade, nem que seja um impulso tímido, mas algum impulso de bondade, de redenção. Bom, aí no Livro dos Espíritos, Lei de Adoração, na questão 649, Kardec faz uma pergunta simples, curta. Em que consiste a adoração? Voltando para o versículo de hoje, como é que eu agrado a Deus? Aí os Espíritos respondem, na elevação do pensamento a Deus. Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Quando eu vi aqui elevação do pensamento, eu lembrei da fumacinha do holocausto. Não é? A fumacinha do incenso subindo. A elevação do pensamento. Quando eu tenho um lampejo, sabe, um reflexo de um pensamento positivo, eu tenho que me imaginar um incensozinho, uma vela queimando, sabe? Acende uma luz e dali
sobe, ascende, segue em sentido vertical, um aroma, um perfume que vai agradar a Deus. E aí eu vou estar conectado com Ele. Porque aquela felicidade dele vai descer até mim. É assim que a gente fica feliz. Se alguma vez alguém perguntou para vocês qual que é a receita da felicidade, a receita da felicidade é essa. É assim que funciona a felicidade. Você faz algo bom, esse algo bom deixa Deus feliz, aí Deus pega um pozinho de pirlim-pim-pim, um pouquinho da felicidade dele e polvilha sobre a gente. Aquela felicidade que eu sinto nasceu em Deus, chegou em mim, desceu até mim. Reflexo. Pensamento e vida. Questão 653 do Livro dos Espíritos. Na mesma sequência. Precisa de manifestações exteriores para adoração? E os Espíritos respondem. A adoração verdadeira é a do coração. A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Mas não é para fazer aquela coisa, né, tia Adriana? De falar para o menino, Deus está vendo, viu? E o menino já imagina um sujeito barbudo e bravo, com um binóculo, lá em cima de uma nuvem, sabe? Anotando o nome, fulano, maltratou o cachorrinho. Não é isso. Tenta imaginar aquele olho, aquele olhar de mãe, aquele olhar marejado de mãe, quando a gente faz uma coisa muito, muito feia e olha pra gente e fala assim, meu filho, não precisava disso. Não é? Você faz uma coisa feia e a mãe te olha assim. Aquele olhar maternal. É Deus olhando pra gente. E ao mesmo tempo, sabe quando formatura da gente, você está lá no palco, vai receber o diploma, lá de cima você olha, está sua mãe te vendo. Sabe aquela carinha dela? Aquele olharzinho brilhando de contentamento? É o olhar de Deus quando a gente faz uma coisa boa. Meu filho, que coisa boa. Você reconciliou com sua sogra. Gente, mandar um beijo para minha sogra. A gente se dá muito bem. Depois tem que avisar esse episódio para ela assistir, ver eu mandar um beijo para ela. E aí a gente encerra hoje, então, com o livro Construção do Amor. Título lindo, né? Construção do Amor, capítulo 17. O título da lição, A Oferenda Cristã. E, o judeu do século I, do tempo de Jesus, a oferenda era essa. Maria e José matou uma pombinha na circuncisão de Jesus. Jesus, coitado, tinha que arrumar um dinheirinho para ele comprar um pardalzinho. Cumpriu as honrarias, as tradições todas do templo. Mas e hoje? Qual que é a oferenda cristã? Uma cesta básica na época do Natal. Eu comprei os ventiladores lá para o centro. É isso que é oferenda cristã? O Emmanuel começa dizendo assim: antigamente, a fé exibia nos templos as vísceras fumegantes dos animais mortos, quando não imolava o sangue humano para aliciar a simpatia dos gênios inferiores, categorizados à conta de anjos e deuses nos santuários primitivistas. Até sacrifício humano já existiu na Terra. Evoluída a fé, o incenso e a mirra, as essências e os perfumes substituíram as ofertas sanguinolentas, modificando o culto exterior e amenizando os costumes. Aí veio um período em que o incenso, não era assim? O incenso cumpria esse papel, representando o quê? A ascensão dos pensamentos e das vibrações. A fumacinha, a vela. Foi uma evolução, já não sangrava ninguém. O discípulo do Evangelho é convidado a imolar a si mesmo, nas áreas da renúncia pelo bem dos semelhantes, a fim de que a terra se faça
o templo do amor divino. Quem que eu vou sangrar? Eu mesmo. Mas, Luiz, eu não entendi esse negócio de sangrar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar do orgulho e do egoísmo, os Espíritos se referem a eles como dois monstros. Vocês lembram que esse filme japonês, que no final o robozão sempre lutava com um monstro e matava o monstro? É o bom combate que Paulo de Tarso fala. Então eu vou fazer de conta que a minha coragem, a minha fé, a minha esperança, meu otimismo, o meu amor pelo Evangelho é um robozão combatendo um monstro chamado orgulho. Tem que aniquilar ele, tem que derrotar ele. Sempre. Não é assim? Ó, o Renato está lembrando aqui. Quem mais assistiu o filme? Juliano deve ter assistido, né? O pessoal, o resto talvez, o César também, né? Não, eu sou da época do Spectrum Man. Esse é velho, hein? Sempre o monstro começava ganhando. Né? Aí o robôzão apanhava. De repente, ele tomava uma força lá, um negócio lá, ia pro fight e vencia o monstro. O orgulho é isso. Nós teremos nossos momentos de empáfia. Teremos. Nós teremos nossos momentos de arrogância, sabe? De rei na barriga. Teremos nossos momentos assim. Nós teremos aquele instante em uma conversa de ponto de ônibus, num bate-papo familiar, em que por sermos espíritas e conhecermos o que conhecemos, nós vamos olhar para o outro de cima para baixo e falar, sujeito ignorante. Acredita em juízo final, que ignorância. Não acredita em reencarnação, ai, que ignorância. Nós vamos ter esses momentos antipáticos, pedantes. É a hora que o monstrinho está batendo o robô. Mas ao cair em si, depois de uma leitura evangélica, sabe? De um puxão de orelha dos benfeitores durante o sono, acontece muito. Outro dia você acorda, não pode ficar deprimido porque tomou um soco, uns supapos do monstrinho. É a hora de virar o jogo. E você sabe como é que você dá um golpe duro, mas assim, na boca do estômago do monstrinho? Sabe como? Se humilhando. Se humilhando. Aquela mesma pessoa com quem você foi arrogante, pedante, antipático, procure-a, mas procura ela na frente dos outros. Não faz que nem o Nicodemos na calada da noite, não. Procura na frente dos outros. Fulano, aquele dia eu fui intragável. Eu fui arrogante, antipático, pedante, chato, metido, exibido com você. Certamente ele vai falar, foi não, esquenta não. Não, eu fui. Faz isso. Gente, vocês vão ter a sensação, eu já vivi umas situações assim, não foi fácil, não. Doeu. Mas a sensação que eu tive logo em seguida foi de que 10 toneladas de chumbo saiu do meu ombro. Uma vez na sala de aula, eu falei um negócio, o menino falou assim, professor, eu já li diferente do que o senhor falou. Eu quase que falei, espera aí que eu vou lá em casa buscar meu diploma de mestrado. Assim, né, Janaína? Cadê a Janaína? Aí, olhei assim, falei assim, não. Aí eu cresci em cima do menino. Sapateei, sabe? Jim Kelly, em cima do menino. Ele abaixou a cabeça. Eu fui pra casa, eu falei, será que o moleque tá certo? Fui lá pesquisar. Eu podia deixar quieto. Falei, não. Eu vou ter que rastejar, fazer, né, o Gilberto Gil dizia, né, lamber o chão
dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Aí esperei a sala cheia, falei assim, fulano, sabe aquele dia? Por dentro eu tava assim, né? Casia lá do menino do Morro Alto lá. Já estava certo. Ele tirou uma ondinha. Professor, falei, né? Aí você fica, sabe? Quase que escorrega assim para trás da cadeira. Assim. É bom. Aí aquela satisfação, ela já tinha chegado em Deus. Ele derrama ela sobre você. Esse contentamento, esse deleite. Gratidão. O agrado de Deus. E aí nós vamos encerrando com o Emmanuel dizendo assim: se pretendes trazer ao mestre o preito do teu carinho, recorda que o Cristo não deseja adoradores de sua figura excelsa, mas artífices e servidores da Boa Nova, que saibam calar, auxiliando, amar com desprendimento e servir sem repouso. Beleza. Então, em muitas circunstâncias, Deus vai permitir que nós venhamos a passar por momentos de humilhação, em que a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa vaidade intelectual e cultural seja desmoronada, desmantelada. Nós vamos ser imolados, sangrados, vamos chorar amargamente, mas também vamos passar a refletir coisas sobre nossa personalidade que nós nunca tínhamos refletido. E esses pensamentos vão chegar até Deus como o aroma do cordeiro imolado. Vai agradar a Deus. Deus vai se contentar. E depois desse contentamento, vai chover sobre o nosso coração. Até a semana que vem. Então é aquele que é maduro espiritualmente, mas que conservou a pureza, a singeleza, a simplicidade, a doçura, a meiguice que é própria do ser humano nessa fase de desenvolvimento psicomotor.